tempo o senhor não anda numa Brasília? Numa Brasília eu nem me lembro quanto tempo. No Fusquinha não faz muito. Porque até muito recentemente eu tinha um Fusca branco que foi roubado do estacionamento, faz que 1 mês, 2 meses, algo assim, num prédio perto do Liberty Mall, que a minha mulher foi lá renovar a carteira de motorista, deixou o carro estacionado, quando voltou ele não estava mais lá. Esse eu usava sempre, não todo dia. Não é um carro que eu usava todo dia. Agora um Brasília como esse eu não lembro. Eu me lembro que eu tive um em Recife, em 82. Eu fui passar 6 meses em Recife e durante esses 6 meses eu comprei um Brasília muito parecido com esse. Falando em carro, é verdade que o senhor dispensou o motorista do Senado e o senhor vai ou de táxi ou a pé da sua casa no final da Asa Norte até o Congresso? Eu dispensei o carro. O motorista não tinha com essa função de motorista, então o funcionário que fazia o trabalho de motorista eu aproveito em outros trabalhos, no gabinete. O carro eu entreguei, eu não vejo necessidade do carro e de fato eu vou andando até uma parte do caminho. Até de minha casa na 215 Norte até o Senado deveria levar umas 2 horas, 3 horas. Então eu costumo andar 1 hora, aí paro no café e chamo o táxi. Então eu ando 5 quilômetros. O senhor está em Brasília há quantos anos? Brasília, 35 anos. Cheguei em 79. Piorou muito? Depende em quê? O trânsito, sem dúvida alguma. Segurança? Segurança também. Mas se você for querer ver do ponto de vista da cultura, só fez melhorar. No entanto, o trânsito depende de uma política nacional. Nenhum prefeito vai conseguir ter um trânsito bom enquanto a economia brasileira for puxada pela indústria automobilística. Tem perigo. Eu me orgulho de ter colocado a faixa de pedestre. E a gente parou ali em uma. Paramos, é verdade. Eu nem prestei atenção. A gente parou, deu sinal de vida. Mas vamos falar com franqueza. O trânsito era outra coisa 20 anos atrás por causa da quantidade de carros. O senhor acha que hoje, por exemplo, a campanha e o esforço quando o senhor foi governador para a faixa de pedestre que o senhor implementou e Brasília chegou a ser um exemplo nacional, ainda é, mas bem menos do que foi no final dos anos 90. Hoje não daria certo? Eu acho que daria certo, porque é uma coisa que se dá paralelamente ao trânsito. É uma campanha de educação. A faixa de pedestre não foi uma campanha de trânsito, foi uma campanha de educação. Nós trabalhamos meses preparando as faixas, colocando, eu me lembro bem, algumas pessoas fantasiadas de palhaço na faixa, que davam uma rosa para quem parasse, distribuindo panfleto e tentando conquistar as crianças. Quem venceu a disputa entre o pedestre e o motorista do carro a favor da faixa foram as crianças, quando começaram a pedir aos pais que parassem na faixa. As crianças começaram a pedir, porque empoderava elas, dizer para o pai parar. E essa campanha atingia as escolas, atingia a escola, tudo. Então a gente fez. Agora o trânsito, eu sinceramente, se eu fosse governador hoje, eu teria dificuldades. Não tem prefeito que ponha ordem no engarrafamento de trânsito, no fluxo do trânsito, enquanto o governo federal continua incentivando a venda e a compra de automóveis. E quando é que o senhor volta a ser governador? Não, eu não volto a ser governador, eu já passei o meu tempo, já fui, tenho boas lembranças, apesar das Tem saudade, não tem pressão? Falo isso tem. porque lá na Pressão fanpage tem. eu coloquei que a gente ia conversar e muita gente falou, pergunta quando eles candidatam de novo. Pressão tem, mas eu acho que a gente tem que aprender a resistir às pressões também. O político, ele tem a obrigação de, no cargo que ele exerce, ele ser 100% político, ou seja, homem público, dedicado à atividade pública. Mas eu acho que ele deve ter direito de dizer o que ele não quer ser. O senhor vai se aposentar? Não sei, aposentar é outra coisa. Aposentar como político. Parar de trabalhar. Mas você diz, por exemplo, deixar de procurar mandato, é possível, não sei, não decidi ainda. Mas, aliás, seria o meu gosto. Eu vou terminar meu mandato na véspera de fazer 75 anos. Eu, sinceramente, não gostaria de morrer senador, não. Eu gostaria de passar
a dar mais aulas. Eu só dou um curso na UNB. Vai lembrar que o senhor é economista, foi reitor da UNB, foi ministro da educação, ou seja, o senhor foi o homem maior da educação no país. A educação vai bem? Não, a educação vai muito mal. Ela vai mal. Primeiro, se você compara a educação hoje com 30 anos atrás, dá para dizer que ela vai melhor. Sabe por quê? Porque agora pelo menos quase todo mundo está matriculado. 30 anos atrás, só 75%, 80% estava na escola. Deixa eu abrir um parênteses, mas está todo mundo matriculado mais ou menos, né? Por isso que eu vou falar agora. Então, se você olhar esse lado, melhorou. Tem mais gente na escola. Tem mais gente que termina o ensino médio e entra na universidade. Tem mais gente querendo entrar na universidade. Isso é bom. Agora, se você olha três coisas. A educação do Brasil comparada com a dos outros países. Hoje a gente está pior do que antes. Porque outros países melhoraram e nós não melhoramos como deveria. Melhoraram em conteúdo, melhoraram em robustez de educação. Isso, boa palavra, robustez. Segundo, o Brasil, a brecha entre o que a gente aprende e o que a gente deveria aprender. E terceiro, é a desigualdade entre a educação dos pobres e dos ricos. Mas o senhor acha que vale a pena estar matriculado, como o senhor falou, que os pobres estão matriculados, tem a maior parcela da população matriculada, mas matriculado sem aprender, porque os analfabetos funcionais, eles continuam absurdos. Os exemplos que a gente tem de pessoas que terminam o ensino médio sem saber nada, mal sabem escrever o próprio nome, e isso na verdade gera uma estatística oficial. Olha, eu tenho pessoas matriculadas, mas educação mesmo não tem nada. Pessoas, faculdades sendo aprovadas com péssimo ensino, péssima qualidade, mas o número, a estatística está lá. Olha, eu andei para frente, mas... Isso. Eu acho que na resposta, não tenho certeza, eu comecei dizendo que a educação não está boa. Não está boa. Agora eu comecei dizendo, se você compara com o que era, melhorou. Aí vamos pegar isso. Estão na escola e a escola não presta. É melhor do que não estar na escola. Agora não satisfaz. É isso que eu estou dizendo. Mas o senhor não acha que isso acaba sendo um embuste? Vou justificar. A pessoa tem a impressão de que estando matriculada, com essas aprovações automáticas, enfim, eu estou me educando. E acaba que se acomoda por não buscar uma educação. Então aí o que você está dizendo é uma coisa muito importante, fundamental e terrível. Nós estamos sendo enganados. Por quem? Pelo governo, ou pelos governos, especialmente os últimos. Eu digo com toda franqueza, governos que eu votei, como o do Lula, como o da Dilma, que melhoraram quando eu comparo com o passado. Não pioraram não, mas eles vendem uma coisa melhor do que a realidade. Deixa eu entrar numa seara mais política do nosso papo. O senhor foi ministro, o senhor citou várias vezes o presidente Lula, o senhor foi ministro dele. Na época o senhor era afiliado ao PT, depois o senhor se desfiliou, hoje é PDT. E a minha pergunta é, lá na fanpage as pessoas falaram, qual a posição do senador? Oposição ou governo? Por quê? E alguns justificaram. Disseram que no seu gabinete há vários militantes da época do PT, que na posse da Dilma o senhor estava ladeando a presidente. Hoje o senhor critica, mas aí dentro como é que é? Primeiro, eu não estava ladeando, eu fui à posse da Dilma como senador. É um gesto, não é nem de cortesia, é um gesto de protocolo. E eu estava no Congresso, eu não estava no Planalto, fui ao Congresso, estava lá, natural isso. Segundo, claro que eu tenho trabalhadores, eu tenho uma imensa quantidade de amigos petistas. Eu não divido o Brasil entre petistas e não petistas. O senhor concorda que essa eleição foi extremamente polarizada? Foi muito polarizada, eu votei no Aécio. Foi violenta e com mentiras. Eu votei no Aécio. Mas isso não quer dizer que eu não aceite PT. Um dos males do Brasil hoje é que os petistas consideram que o PT é uma religião e que os outros são infiéis. Esse é o problema. Então eu tenho sim gente competente do PT comigo, como eu tenho gente competente em outros partidos. E a verdade é que eu nem pergunto o partido. Pergunto se é competente e se vai seguir aquilo que eu defendo como correto. Deviam perguntar a eles.
os que trabalham comigo, como é que se sentem eu tendo votado no Aécio, por exemplo. E quanto a ser oposição ao governo, a gente tem que parar com isso, de que quem é governo não aceita críticas e acha que todos os outros opositores são inimigos ou incompetentes ou vendidos. Mas também tem que entender que nem tudo que vem do governo é errado. O senhor se sentiu enganado pelo PT em algum momento? A palavra enganado é muito forte. Eu não sei se foi enganado, desiludido, frustrado. Eu prefiro dizer frustrado, desiludido, do que enganado. Mas eu ainda acredito, sinceramente, que quando o PT for para a oposição, ele volta a ser o PT. Ele começa a voltar a sonhar outra vez com as transformações que o Brasil precisa. Até porque os outros partidos também não são melhores do que o PT, não. Eu falar aí, incluo inclusive o meu, PDT. Todos são muito ruins. Eu estou passando aqui pelo UNB, uma homenagem ao senhor, tá? Fico muito contente. Esses prédios aqui fui eu que fiz, tá vendo? Aquele ali também. Mas deixa eu voltar, mano, para o Ministério. O senhor foi demitido por telefone. Isso. Como é que foi isso? Isso é uma coisa que o Lula que precisa explicar. Você precisa dizer para ele. Porque é uma coisa que se ele aceitando aqui. Porque é verdade, eu acho que ele não gosta mais de Brasília. Deixa eu contar. Desde o primeiro momento eu tive conflitos com o Lula, como ministro. Que ele foi fazer uma viagem à Índia e me incluiu como membro da comitiva. Eu viajava no fim da tarde e na hora do almoço tivemos uma reunião com ele. Nós, olhando no olho dele, nós não estamos fazendo o dever de casa na educação. Eu senti no olho dele que ele disse: que ministro doido é esse que vem aqui e diz que a gente não está fazendo o dever de casa na área dele. Lembre-se que naquela época ia ter uma reforma ministerial para trazer o PMDB para dentro. O Gilberto Carvalho me telefonou e disse: olha, vai haver a reforma ministerial, mas não toca no MEC. Quando eu estou em Portugal, no dia seguinte ele telefona e diz... O presidente? Como presidente, ele telefona e diz que precisa do cargo. Claro que eu aceitei na hora, lógico, não tenho nem que discutir. E até uma jornalista me procurou logo depois, perguntando o que eu senti. Eu sinto um frustro-alívio. Frustração, eu queria, sobretudo, ficar como um ministro que erradicou o analfabetismo. Eu não sei o que é que fez com que o Lula mudasse de um dia para o outro de me colocar na comitiva dele para a Índia, como ministro, e me demitir. Qual o seu sentimento com Brasília? O que é Brasília para o senhor? Primeiro, aí eu falo emocionalmente como cidadão, depois aliás, como pessoa, depois eu falo como cidadão e brasileiro. Como pessoa, é a cidade que me abraçou quando eu, 9 anos fora do exterior, decidi voltar para o Brasil sem ser para Pernambuco ainda. Eu achava que ia voltar para Pernambuco depois de 2 anos. Escolhi Brasília e me abraçou. Então eu sou um filho de Brasília, devo a Brasília tudo. Como cidadão, como brasileiro, eu vejo Brasília como, em primeiro lugar, a maior das epopeias brasileiras que deram certo. A epopeia nossa foi essa, no centro do território brasileiro, construir uma nova capital e que deu certo. Basta ver esse passeio que a gente está fazendo aqui. Senador, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado por ter topado, pela conversa, pela aula que o senhor me deu aqui. É uma honra ter o senhor aqui. Aqueles meninos ali vão reclamar, porque são os taxistas que eu uso. Vão dizer que eu peguei outro táxi. Olha, eu gostei muito da conversa e do passeio também.